Celebrando a Deus por tudo que Ele é, nas nossas vidas. Também saudando aos irmãos que estão conosco. Temos 28 lares conectados conosco agora, nesse momento, nessa manhã. Quero primeiro lembrar os irmãos, antes de entrar na mensagem, que no dia 21 de dezembro, nós teremos o nosso almoço de fim de ano. Do mesmo jeito que fizemos no ano passado, cada um trazendo uma coisa, né? E a gente aqui, depois do culto da manhã, tivemos aquele tempo de comunhão, aquele tempo de confraternização, não é? E assim, então, vai acontecer no dia 21. Então, dia 21 de dezembro, prepare aí, procure a Flávia, a equipe que está aí organizando. Olha, eu vou trazer um chester, eu vou trazer uma farofa, uma maionese, cada um trazendo uma coisa. Obrigado, irmão Walter. E então, nós juntos aqui, nesse tempo de comunhão, no dia 21, eu vou trazer a minha boca, o meu estômago, amém? Seja também bem-vindo assim, não é? Aqui é um tempo de comunhão, tempo de agradecer ao Senhor por esse ano, não é? Então, se prepare para isso. No dia 20, no sábado, então, a gente vai ter aqui um encontro, a partir das 9 da manhã. Para os membros, é um café com a liderança. Então, você que é membro da nossa igreja, que está interessado em saber, conhecer os próximos passos de tudo que Deus tem colocado na visão da liderança da igreja, então venha para esse café, para essa manhã, juntos no dia 20 de dezembro, no sábado, estaremos juntos compartilhando com os irmãos, alinhando algumas coisas, começando aí a nossa jornada, preparando para a nossa jornada do ano que vem, que está chegando aí, né? Nós preparamos, você já vai saber o tema do ano, não é? Nós preparamos uma camisa especial da nossa igreja com o tema do ano, e já ela vai estar pronta, e no dia 20, ela deve chegar dia 15, a gente vai ter aqui, você pode então usar essa camisa, foi feita de forma que você pode usar aí para passear, e aí divulgando a mensagem do desafio do ano que vem para a nossa igreja. Eu quero convidar você a acessar sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, um texto sobre a igreja de Antioquia, uma igreja, um momento decisivo da igreja do Senhor. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Amém, misericórdia? Amém? O texto diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós estamos aqui na tua casa. Podemos celebrar o teu nome, pelo teu amor tão grande. E agora, Pai, pedimos que cada um aqui ouça a tua voz. Ó Deus, fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse momento aqui da igreja, relatado em Atos 11, era um momento muito importante para a igreja do Senhor. E um pouquinho antes, Estevão tinha sido morto apedrejado. E com a perseguição desencadeada contra os nossos irmãos naquele momento ali, o povo se espalhou por vários lugares. E o povo se espalhou como fagulhas,
para incendiar outros lugares com a fé. Às vezes a perseguição, ela vem com a permissão de Deus para que o povo tome vergonha na cara e comece a fazer o que precisa fazer. Pregar o evangelho, testemunhar a sua fé, influenciar as pessoas. Porque às vezes, no comodismo de uma situação tranquila, nós nos calamos ao invés de professar a nossa fé. Quando então, estamos enfrentando lutas, pedimos oração às pessoas, vemos no culto de oração, no jardim de oração, no culto da manhã, no culto à noite, e a gente participa de tudo, porque está vivendo ali um momento de luta, e aí a gente perde e fica ali falando muito da nossa fé, mas quando as coisas ficam tranquilas, a gente relaxa de novo. Sinal disso são essas cadeiras vazias agora pela manhã. Se está chovendo, o povo não vem porque está chovendo. Se está fazendo sol, o povo não vem porque está fazendo sol. E aí a galera fica aí dormindo até tarde, não vem na IBD, não participa do evangelismo, não participa de culto de oração e depois reclama da vida. Mas sem intimidade com Deus não tem direção, e sem direção fica perdido. Ficando perdido, toma decisões erradas. Toma decisões erradas, vive consequências. E é assim. E aí começa a desencadear um processo aí na vida, na nossa vida, quando a gente não está ali conectado com o Senhor, entendendo a visão de Deus para a nossa vida. Não é o que acontecia com esses nossos irmãos. Eles viveram uma perseguição. Os inimigos planejaram ali destruir a fé cristã. E entenderam que ao apedrejar e a matar Estevão, iam sufocar aquele movimento religioso que estava surgindo. Assim, esse povo vai ficar com medo e vai se calar. Mas não foi isso que aconteceu. O povo saiu por todas as cidades e saiu por ali compartilhando a sua fé. E aquilo que parecia ser o fim da igreja do Senhor Jesus, se torna o início da sua maior expansão naquele tempo. E se hoje eu e você fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus, é porque esse povo foi perseguido e se espalhou por todas as regiões do mundo conhecido daquela época, pregando a sua fé. Deus, ele, na sua soberania, ele transforma a perseguição em multiplicação, e ele transforma a dor em missão. E aí as pessoas saíram, os nossos irmãos saíram a pregar o evangelho. A cidade de Antioquia era a segunda maior cidade do Império Romano daquela época ali. E estava ali muito grande. Não é? Na verdade, era ali a segunda, terceira cidade, mas era uma cidade muito importante. Mistura de culturas de todos os lados. Havia ali um paganismo muito grande, era uma imoralidade naquela cidade. Era uma grande disputa entre Coríntios, a cidade de Corinto e a cidade de Antioquia, sobre qual delas era a cidade mais promíscua, mais infiel, mais idólatra. Eram duas cidades grandes e importantes que estavam ali. Havia uma mistura de gente de todos os lugares. E é nesse contexto então que os nossos irmãos chegam ali, e num lugar tão árido, num lugar tão difícil, num lugar tão imoral, num lugar tão hipócrita, a fé cristã cresceu. A fé cristã se fortaleceu naquele momento ali, e aqueles nossos irmãos que saíram de Jerusalém, que saíram pela perseguição, se tornaram pregadores do Evangelho, e Antioquia virou um centro missionário de onde pessoas saíam, depois de serem alcançadas pela fé em Jesus, voltavam para as suas nações e se tornavam ali pregadores do Evangelho da graça de Deus. Será que a gente vai precisar viver uma perseguição forte aqui no Brasil, para a gente bater no peito como povo do Senhor e assumir a nossa responsabilidade de sermos pregadores do Evangelho? Porque nós, como batistas, defendemos um princípio muito importante: o sacerdócio universal do crente. Ou seja, cada crente em Jesus Cristo, um pregador do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Sabe sim, com a sua vida. Com uma vida transformada, com um testemunho do que Jesus fez na sua vida. Você não precisa fazer 4 anos de seminário para testemunhar a razão da sua fé. E é isso, essa é a nossa missão como povo de Deus ali, assumir esse papel de influenciar a nossa sociedade com a nossa fé. Belford Roxo precisa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E somos nós que Deus quer usar. É a nossa igreja que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. A partir da sua casa, da sua família, na sua vizinhança, na sua rua, no serviço aqui na igreja, no seu comportamento como cidadão.
como um cidadão honesto, fiel ao Senhor, que testemunha, que é um trabalhador ali de excelência, para dar um testemunho para o seu patrão, que é um patrão honesto, que dá testemunho para os seus empregados, vivendo ao contrário de tudo aquilo que a sociedade fala por aí. Essa cidade aqui precisa da graça de Deus, e Deus quer usar o seu povo para isso. Então, é um chamado nessa manhã. O tema da mensagem é o cristão e a sua missão, porque nessa manhã eu quero convocar você a assumir o seu papel como um servo do Senhor Jesus, como um pequeno Cristo. Antioquia foi o lugar, como o texto diz, onde pela primeira vez os nossos irmãos foram chamados de cristãos. Isso significa réplicas de Cristo, pequenos cristos, aqueles que refletem Jesus. E ao olharem para as nossas vidas, nossos vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, eles podem olhar e dizer, fulano de tal é um reflexo de Jesus, com todas as suas ações em todo momento. Antioquia era uma cidade que tinha resistência à fé cristã, era idólatra. Era uma cidade com uma avareza muito grande, um egoísmo muito grande, cada um queria se dar bem, cada um queria crescer financeiramente, socialmente, e um passava por cima do outro ali. Uma realidade muito parecida com a nossa realidade dos dias de hoje. E é nesse contexto que eu e você somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Quando nós lemos esse texto, aprendemos algumas lições. A primeira delas é que a missão do cristão nasce em meio às adversidades. Diz aqui o versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. A igreja não se tornou missionária enquanto tudo estava bem. Ela estava ali fechadinha em Jerusalém, tranquilinha. Mas quando a perseguição começou, ela se espalhou e começou a pregar o evangelho em outras cidades. Mas a missão do cristão, ela nasce onde tem dor. Ela nasce onde tem necessidade. Ela nasce onde existe uma carência da presença de Deus. Então, nós vivemos num contexto que isso acontece o dia todo. Você conhece pessoas que estão sofrendo e sabe muito bem que o único e verdadeiro consolo para essas pessoas é Jesus. Você conhece pessoas que estão sem esperança e você sabe que a única esperança verdadeira é Jesus. Você conhece pessoas que estão cheias de dúvidas nos seus corações e sabe que essas pessoas precisam de Jesus para encontrar as respostas verdadeiras. Então há necessidade ao nosso redor. E então há uma missão para mim e para você. A igreja do Senhor vivia uma dificuldade. Ela vivia uma luta, ela vivia uma perseguição ali. Mas naquele momento ali, era uma igreja que estava cumprindo o seu papel. Cumprindo o seu papel de evangelizar as pessoas em todo o momento. Quando aqui Lucas fala sobre os irmãos serem dispersos, usa a palavra de aspeirô, que significa o ato de semear, de lançar sementes. Como se Deus estivesse pegando o povo e dizendo, vocês estão muito acomodados aí? Eu vou pegar vocês e vou lançar essas sementes. Vou espalhar essas sementes ao vento, para que onde elas caírem, elas possam frutificar. Elas possam germinar. Eu vou pegar esse povo que está tudo reunido num lugar só, nas 4 paredes do templo, e vou fazer assim, vou espalhá-los, para que o mundo seja alcançado. Não foi a perseguição que dispersou os cristãos, foi Deus que os semeou ali como sementes a germinarem em todo lugar. Porque onde o inimigo, ele vê a destruição, Deus viu plantação, semear. Onde havia ameaça, Deus viu oportunidade. Onde havia caos, Deus viu uma missão para o povo. E é isso que a gente está vivendo. A sociedade está um caos. Essa sociedade que está um caos, então, é a minha missão e a sua missão. É nesse contexto que eu e você devemos pregar a palavra de Deus, que ordena a nossa vida, que alinha a nossa vida com a vontade do Senhor, com um ânimo muito grande de ver outras pessoas sendo transformadas. Nós devemos servir ao Senhor,
e servir ao Senhor, pregando a sua palavra, pregando o seu amor, pregando a sua misericórdia todos os dias, porque nós estamos aqui, irmãos, nessa cidade de Belford Roxo, para mudar essa cidade. Você crê nisso? Amém, é mudar essa cidade não pelo nosso poder ou pela nossa sabedoria, mas pela nossa fé no Senhor Jesus. Mudar essa cidade na dependência de uma vida de integridade, de honestidade diante do Senhor. A melhor mensagem que você pode pregar é uma vida alinhada à palavra de Deus, uma vida em santidade sexual, uma vida em fidelidade conjugal, uma vida em fidelidade financeira, uma vida em fidelidade no seu tempo dedicado para o Senhor, uma vida de fidelidade na oração, na intercessão pelos irmãos, na intercessão pela cidade, na intercessão pelas autoridades, na intercessão pelos próprios irmãos, naquele clamor diante do Senhor. Essa é a melhor mensagem. Essa mensagem de enfrentar a luta com a fé no Senhor Jesus, vivendo ali e dependendo do Senhor. Cada dor que nós encontramos é uma porta para entrar e pregar o Evangelho. Na semana passada nós estávamos ali na montanha dos Legendários. 298 homens subiram a montanha ali para ouvir o Evangelho. 265 trabalhando, éramos quase 600 homens ali na montanha. Tivemos 55 conversões ali. 35 reconciliações, 14 homens que se apresentaram para o chamado pastoral. E havia entre esses 55 homens, um homem que era ateu. E ele ouviu a voz de Deus ali, em cada uma daquelas pregações. E a gente voltando da montanha para a cidade, ele lê no muro uma mensagem evangelística. E naquele momento ali, ele sentiu Deus falando com ele. E ele, naquele momento, se rende ao Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Isso era domingo de tarde. Na segunda, aquela frase estava naquele muro, foi coberta por uma equipe, foi lá e pintou aquela parede. Aquela frase estava lá para alcançar aquele homem. E aquele homem mora aqui no Babi. Nossos gelendários já estamos aí acompanhando ele, integrando ele no meio, convidando para a igreja. Porque há uma necessidade. Esse homem, ele vivia perdido, sem esperança. E hoje ele tem a esperança no Senhor Jesus. Onde tem necessidade, tem missão. E você conhece pessoas que precisam de Jesus. Você trabalha com pessoas que precisam de Jesus. Você estuda com pessoas que precisam de Jesus. Você é vizinho de pessoas que precisam de Jesus. Então o que falta para você pregar o Evangelho? O que falta para você testemunhar a sua fé? O que falta para você influenciar as pessoas com a sua fé no Senhor Jesus? O que falta, irmãos? Responda para Deus, não para mim. Porque essa desculpa você não tem que dar para mim, é para o Senhor que te conhece. Há uma missão para essa igreja aqui realizar nessa cidade. Há um terreno fértil, mas esse terreno fértil só vai receber sementes quando eu e você nos apresentarmos para fazer ali a obra do Senhor. Ele tem nos abençoado, irmãos. Nós temos enfrentado lutas, mas o Senhor tem nos abençoado. Tem nos concedido vitórias como igreja. Pessoas têm sido alcançadas. Irmãos, há 2 semanas atrás, nós pagamos a última prestação do terreno aqui do lado. E eu quero agradecer a cada irmão que vendeu frango assado, que comprou frango assado, que consagrou a sua oferta, que orou. Foram 3 anos aí de luta, mas o terreno é nosso. Deus nos deu o terreno, ele é nosso. Agora vamos começar ali. Essa semana eu já recebi um engenheiro aqui para poder fazer o projeto da quadra para a gente poder ter ali a embaixada, com uma quadra poliesportiva, ou a embaixada, e ali também evangelizando. Irmãos, vem aqui na terça-feira e na quinta-feira ver como que está linda a embaixada. Os meninos aqui, aprendendo da palavra de Deus, se integrando. Muitos deles, as famílias não são crentes. Apoie essa liderança da embaixada, é uma obra evangelística. Apoie as mensageiras do rei. É lindo ver às quartas-feiras as mensageiras vindo para cá, no culto de oração. Aí é uma vergonha para os adultos, porque tem mais meninas aqui na quarta-feira do que adultos para orar. Porque onde estão os adultos? Onde está você? Num culto de oração que você não está aqui para orar? Onde está você? Quando sabe que a igreja está aqui reunida, assistindo novela, assistindo televisão, dormindo, numa hora que tinha que estar aqui no templo, orando. Ou você não tem pedidos para apresentar ao Senhor? Ou você não tem motivos de gratidão para apresentar ao Senhor?
E é como o povo de Deus. Nós estamos dormindo como o povo de Deus. E essa cidade está se perdendo nas trevas do pecado, porque nós estamos nos omitindo. Nós estamos nos omitindo. Nós estamos com mimimi, com insatisfações aqui e acolá, e com isso a gente para de fazer a obra do Senhor. Ou acha que a obra do Senhor é muito difícil de se fazer. É tudo muito difícil, pastor. Eu estou muito cansado. Fala isso para Deus. Fala para mim não. Fala com o Senhor. A gente não pode, irmãos, parar. Enquanto Jesus não volta, nós não podemos parar. Nós não podemos parar de pregar. Nós não podemos parar de testemunhar. Nós não podemos parar de fazer missões em todo o tempo. De pregar o Evangelho, de enviar mais missionários para o campo. De sustentar a obra que está lá. O cristão, ele não espera condições perfeitas para cumprir a sua missão. Ele cumpre a sua missão, mesmo em meio às adversidades. E o Senhor dá o frutificar. O Senhor dá ali o fruto em todo momento. A perseguição naquele tempo espalhou os crentes. Deus espalhou sementes através dos nossos irmãos ali. E Deus quer espalhar sementes através das nossas vidas. Olhando esse texto, a gente aprende que, em primeiro lugar, que a missão, ela nasce em meio às adversidades, e nós não temos desculpas para justificar a nossa omissão. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que o cristão, ele cumpre a sua missão anunciando a palavra de Deus. Versículo 20 diz assim: alguns deles, todavia, cipriotas, sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O povo abriu os olhos. Até então a missão era pregar para os judeus. Aí essa galera chega dizendo: não, Jesus veio para todo ser humano. O desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. Mas somente serão salvos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Mas como eles crerão se eles não ouviram a palavra de Deus? Então esse é o nosso desafio. Nós temos que pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. E veja, aqui o evangelho cresceu não porque os apóstolos pregaram, foram membros, não eram os líderes, mas esses membros que chegaram ali, aquela cidade, assumiram a sua missão como evangelistas e pregaram a palavra de Deus. Eles pregaram as boas novas do Senhor Jesus. Eles pregaram a salvação no Cristo, que morreu e ressuscitou. Eles pregaram a esperança. Eles pregaram o amor de Deus. É assim que eu e você devemos fazer a nossa missão, pregando a palavra de Deus. Quem está cheio da palavra de Deus, transborda da palavra de Deus. Mas como eu vou estar cheio da palavra de Deus se eu não leio a Bíblia? Como eu vou estar cheio da palavra de Deus se eu não estudo a Bíblia? Se eu não venho para a escola bíblica dominical? Se eu não invisto tempo todos os dias para ler a palavra de Deus? Eu invisto tempo para ler jornal, eu invisto tempo no WhatsApp, eu invisto tempo no Instagram, eu invisto tempo maratonando séries, eu invisto tempo num monte de conversas, eu invisto tempo num monte de coisas e não invisto tempo na intimidade com Deus. Como é que eu vou transbordar se eu estou vazio? Nenhum vaso transborda se não estiver cheio. E para eu me encher do Senhor, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de devocional diante do Senhor, eu preciso ler a Bíblia, me alimentar da palavra de Deus todos os dias, assim como eu preciso tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Ah, pastor, estou muito ocupado com muita coisa. Você está perdendo seu tempo. Quando você se ocupa com muita coisa e não se enche de Deus, você se torna fraco. Você toma escolhas, faz escolhas erradas. Você sente preguiça. Você vai ficar ali elencando: eu não gosto do som, eu não gosto da luz, eu não gosto da cadeira, eu não gosto do café, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você ama Deus? Como é que as coisas podem estar acima de Deus, que você diz que ama? Não é assim. É o evangelho que nós temos que pregar em todo o tempo. Mas eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Mas eu fico buscando um monte de justificativas para não me encher da palavra de Deus. E quando eu me encho da palavra de Deus, eu tenho a visão do reino. E quando eu tenho a visão do reino, nada me abala, nada me tira da missão que eu preciso cumprir na minha vida, com todas as limitações. Nós vamos e precisamos continuar evangelizando. A partir de janeiro nós vamos começar uma jornada de preparação.
nós teremos aqui o Evangelho em Suas Mãos, é um workshop que treina cada crente a ser preparado para compartilhar a sua fé com as pessoas. É um workshop que dura um dia inteiro, é um sábado de 8 da manhã às 6 da tarde. Nós teremos todos os meses uma edição do Evangelho em Suas Mãos, até que todos os membros da igreja sejam treinados em evangelismo pessoal. E aí você, então, estará preparado. Você saberá como compartilhar a sua fé. Você saberá muito bem como influenciar as pessoas, como atrair para um diálogo ali e alcançar essas pessoas. Nós continuaremos indo às praças, nós continuaremos indo às casas, mas especialmente, intensificando os pequenos grupos, as células da nossa igreja, porque ali na sua casa essa semana, ontem conversava com um casal que abriu a sua casa essa semana para o encontro da célula. E aí o pai dizia assim, eu convidei um amigo que há 10 anos está afastado. Ele não quer pisar em igreja nenhuma, mas ele foi lá em casa, ele ouviu a palavra, ele viu a galera compartilhando, ele ficou incendiado, ele saiu de lá animado, ele disse que amanhã à noite ele vai estar aqui na igreja. E tudo começou porque aquela casa se abriu para que uma célula se reunisse ali, porque é o evangelismo no relacionamento. Toda semana a galera junta, compartilhando, rindo, chorando uns com os outros, orando uns com os outros. Meu irmão, se você está aí e ainda não se apresentou num pequeno grupo, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Ah, eu moro longe. Não usa essa desculpa comigo, não. Não usa. Eu estou aqui todo dia. São 90 quilômetros, ida e volta todo dia. 8 e pouquinho da manhã eu já estou aqui. Ah, eu moro longe. Tá bom, irmão. Fala isso para Deus, não fala isso para mim, não. Nós precisamos desenvolver o ministério da evangelização da nossa cidade. É com os relacionamentos. Mas eu não sei como fazer, pastor. Então a gente vai te treinar. A gente vai te treinar. Agora eu só preciso que você invista um sábado. De tantos, nós teremos ano que vem 55 sábados. Estou pedindo um sábado seu. Eu quero desafiar, irmãos, olha só, se cada um de nós ganhasse uma pessoa para Jesus por ano, essa igreja dobrava de tamanho todos os anos. Todos os anos. Será que é muito difícil eu pregar a minha fé a uma pessoa ao longo de 365 dias? Testemunhar para essa pessoa da diferença que Jesus faz? Mostrar para ela que Cristo me tornou nova criatura? Uma pessoa, uma, por ano. Influenciando. Aquela igreja de Antioquia estava ali, tudo dizia que ia dar errado. Era perseguição, era imoralidade, era rejeição à fé, era idolatria, tudo dava errado. Mas os nossos irmãos estavam ali pregando as boas novas em Jesus. E sabe o que aconteceu? Cristo ali foi acrescentando pessoas. Eles não estavam anunciando a sua opinião filosófica, a sua ideologia. Ano que vem é um ano que nós precisamos ser disciplinados no Espírito Santo. Sabe por quê? É ano de eleição. Vai começar o mimimi de novo, de irmão brigando com irmão por causa de político. Vai começar de novo essa coisa. Como tem acontecido todo ano de eleição. Começa essa palhaçada. Que aí a política fica mais importante do que a fé, do que o testemunho, do que a missão. Já estou te avisando, para com isso. Olha para a Bíblia. Para com essa bobeira, porque isso é o que o diabo faz, para que a igreja do Senhor perca seu tempo, perca seu ritmo. Não é disso, não é de política, não é de ideologia. Os nossos irmãos não estavam pregando filosofia. Aqui o texto diz, eles estavam pregando as boas novas de Jesus. Essa é a mensagem que nós temos que carregar. As boas novas do Senhor Jesus. Eu preciso me encher do Senhor Jesus. O evangelismo é um projeto de Deus, e é um projeto de Deus para todos nós, não é para o pastor e para os líderes, para todos os membros da nossa igreja, todos os dias da nossa vida. Você tem que acordar de manhã e pensar assim, a quem hoje eu vou influenciar? Seja pela internet, seja no contato pessoal, seja ali, é preciso pregar o evangelho da graça de Deus. Evangelizar, exercer a missão do Senhor, não é para quem sabe falar bem, é para quem abre a boca com fé no Senhor Jesus. Evangelizar não é só para quem tem treinamento, é para quem tem fé. É para quem tem Jesus no coração. O treinamento é importante e nós proveremos novamente treinamento para os irmãos, mas é fé. É o evangelismo nas ruas, é o evangelismo no trabalho,
é o evangelismo nas casas, através das células, é o evangelismo com o convite que você faz para um amigo vir à igreja, é o evangelismo através da oração, é o evangelismo através da compaixão em todo momento. Essa é a missão da igreja. E à medida que a igreja fala, à medida que a igreja compartilha, ela avança fazendo a sua missão. Em terceiro lugar, lendo esse texto, nós vemos que a missão do cristão produz conversão, produz cuidado e produz integração. Olha só os versículos 21 a 24. Dizem assim, os versículos 21 a 24. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Em primeiro lugar, a missão não se faz sem a presença de Deus. Aqui o texto diz que o Senhor, a mão do Senhor estava com eles. Eu e você dependemos de Deus. Ele dá a visão e Ele nos desafia a continuar avançando. Irmãos, a gente não quer fazer a quadra só para a gente dizer a nossa igreja tem uma quadra. A gente não quer fazer a quadra só para que os embaixadores tenham um lugar para jogar um futebol, porque eles não precisam disso não. Não precisam não. A embaixada está bombando. A gente vem aqui terça-feira, a galera está lá. É xadrez, é dama, são os jogos, é Bíblia, principalmente, é Bíblia. Eles amam uns aos outros, estão crescendo. Vem na terça e vem na quinta. Estão aqui cada vez mais meninos chegando, mais meninos chegando. Glórias a Deus pela vida do Vini, de toda a equipe que está ali atuando, junto com os nossos embaixadores. Eles não precisam de uma quadra não, mas a quadra é uma ferramenta para a gente evangelizar os adolescentes da nossa comunidade. Chamar essa galera para cá. E ao invés de eles ficarem na rua, aprendendo o que não presta, quando eles saem da escola, eles vão estar aqui no ambiente da igreja. Eles vão jogar um vôlei, vão jogar um futebol aqui, mas eles vão receber a palavra de Deus. Vai ter uma pregação para eles, eles vão receber uma Bíblia de presente, eles serão discipulados, eles vão ser integrados. Aqui Barnabé chegou e ficou com a igreja ali e foi integrando aqueles que Deus foi colocando. A porta de entrada da igreja está aberta, mas a porta de saída também. E nós devemos cuidar uns dos outros, discipular os novos crentes. A mão do Senhor estava ali sobre aquela igreja, dando estratégia. E aí Barnabé vai para lá, um líder. Esse líder chega ali, vendo um monte de gente crendo no Senhor Jesus, e ele cuida para que essas pessoas sejam integradas. É isso que acontece num pequeno grupo, numa casa. Aquela pessoa está ali toda semana e quando ela não vem, o líder daquele pequeno grupo sente falta, manda um WhatsApp, e aí como é que você está? Você não veio hoje, está precisando de alguma coisa, e ele, vamos tomar um café durante a semana, essa pessoa começa a ser integrada na vida da igreja, ela começa a se sentir parte da família, e aí ela começa então a sentir a alegria de estar aqui na casa do Senhor, ela vai se integrando, não adianta simplesmente você pregar o evangelho e largar a pessoa para lá. Essa semana nasceu o Bento, e no primeiro dia ali, um molequinho, contrário da Vanessa, né? A Vanessa 440. E o Bento lá tranquilão na dele, pleno. Vai mamar não, moleque? Tranquilo lá. Não chorou nem nada. Falei, gente, esse menino precisa mamar. Precisa comer, né? E tranquilão, nada de comer. Mas aí no segundo dia, depois que ele experimentou o leite, agora tá mamando bem. Mas se a gente pegar o Bento, largar o Bento lá no berço, não der mamar para ele, não trocar a fraldinha dele, vai morrer de inanição. Precisa ser alimentado, precisa ser protegido, precisa ser cuidado. Mas a gente muitas vezes não faz isso com um novo crente. Ah não, já preguei, a pessoa já aceitou a Jesus, agora o problema é dele, de crescer na fé. Não, é sua responsabilidade integrar essa pessoa. Se a gente vem aqui terça-feira de tarde, tem um grupo lindo de mulheres, aprendendo artesanato com a Rosane. Vem aqui para você ver o que está acontecendo na igreja, irmãos. É um grupo maravilhoso. Semana passada ela estava lá mostrando as artes, literalmente, que elas fazem ali, artes lindas. O curso de artesanato não é só para ensinar artesanato.
ali elas recebem uma porção da palavra de Deus, tem oração, tem comunhão, é a igreja pregando, é a igreja testemunhando, usando o dom que Deus deu para as irmãs que estão ali ensinando, para que influenciar essas pessoas. Essas mulheres chegam aqui, elas se sentem amadas pela igreja, elas se sentem acolhidas pela igreja. Elas começam a ter uma outra visão do evangelismo, uma outra visão do cristianismo, uma outra visão da nossa fé. Elas não precisam estar integradas na nossa igreja, elas podem estar integradas em uma outra igreja bíblica, porque a nossa preocupação é com a salvação. Só não pode ir para essas igrejas aí que ficam vendendo a fé, né? Que tudo tem preço, porque o preço Deus já pagou por nós. É isso aí. Mas é uma maneira de pregar o evangelho, com aquilo que Deus tem nos dado o tempo inteiro ali. O texto diz que o Senhor foi acrescentando pessoas à igreja. O Senhor foi trazendo pessoas. Isso significa que essas pessoas, elas não ficaram soltas. Elas não ficaram largadas. Elas foram ali integradas à igreja. Elas foram cuidadas pela igreja. Elas foram integradas diante do Senhor em todo momento ali. Porque o evangelismo sem o discipulado, sem a integração, ele gera órfãos espirituais. Pessoas que aceitam a Jesus e depois ficam assim, e agora? O que eu faço? E agora o que eu faço com a bebida alcoólica que eu tomava? Com o cigarro que eu fumava? Se elas não forem discipuladas e ensinadas na palavra de Deus, como ter a sua vida cristã a partir dali, elas vão se perder. As tentações são fortes. O inimigo não quer perder ninguém. Então ele fica ali armando armadilhas para tragar a vida das pessoas novamente. Por isso que eu e você, os crentes, o que é o discipulado? O discipulado é vida na vida. Um crente mais maduro ensinando a um crente menos maduro. E aí assim vamos caminhando juntos. Nessa fé, nessa ajuda, onde eu posso abrir meu coração com o outro ali. Interessante que o texto diz que Barnabé, quando chega como fiscal, para saber o que estava rolando, ele vê ali a graça de Deus. Olha que lindo isso. A graça de Deus estava no meio da igreja. O Senhor estava atuando. Barnabé, ele não vê estatísticas de números vazios. Ele vê vidas transformadas. Ele vê vidas que estão ali sendo tocadas. Vidas que estão ali recebendo esperança em todo momento. Ele não encontra uma multidão desorganizada. Ele encontra uma igreja que estava ali crescendo, alcançando, abraçando, fortalecendo, ajudando. Uma igreja que estava ali, em todo momento ali, servindo ao Senhor em todo momento. Uma igreja que evangeliza e não integra as pessoas é igual um hospital que faz partos e abandona os bebês a ermo. Os deixa ali. Por isso que os pequenos grupos são esses berçários espirituais. Os berçários espirituais, onde os novos crentes, os bebezinhos estão ali, juntamente com crentes mais maduros, e eles estão ali naquela integração até que eles venham para a igreja, e venham para as classes da IBD, venham para a vida da igreja como um todo, mas aí aquele bebê já começou a receber ali o alimento de uma igreja que se integra em todo momento. Os pequenos grupos, as células são os lugares onde os recém-convertidos recebem o alimento, recebem carinho, recebem o cuidado, recebem direção, recebem orientação. Se você não está vivendo isso ainda, não perca tempo, procure um pequeno grupo, perto da sua casa. Nós vamos começar a escola de líderes, não começamos agora, porque a gente viu que é necessário que pessoas se apresentem para serem preparadas, pessoas vivam um pequeno grupo para serem preparadas para serem líderes e liderarem outros grupos, que não dá para você liderar uma coisa que você não está vivendo. Então precisa estar integrado num pequeno grupo, para entender essa dinâmica. E aí sim está preparado para abrir a sua casa, preparado para ser um líder, para estar ali ministrando. Então, nós queremos fazer as multiplicações, porque existem pequenos grupos que já estão com 40 pessoas. Isso já não é mais um pequeno grupo. Já precisa se multiplicar em pelo menos 3. Mas cadê os líderes para isso? Cadê as pessoas caminhando no pequeno grupo para entender essa dinâmica e serem treinadas? Então, não adianta eu começar a escola de líderes com gente que ainda não está entendendo a visão. É importante o pessoal se apresentar, para que a gente possa acolher as pessoas. A gente possa alcançar essas pessoas, possa criar vínculos com essas pessoas, possa ensiná-las o amor de Deus. Uma igreja que deseja colher, precisa preparar o silo para guardar o trigo.
Porque não adianta você colher o trigo e deixar ele ao tempo. Ele vai apodrecer. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Mas eu preciso do silo para guardar essa colheita ali. A igreja de Antioquia estava fazendo isso. Ela estava cuidando das pessoas. Porque ganhar alguém para Cristo e não cuidar é abandonar. A gente precisa cuidar. E a gente precisa integrar as pessoas em todo momento. Para terminar, olhando para esse texto, a missão do cristão, ela se completa no discipulado e na multiplicação. Versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Foi um ensino contínuo. Eles foram discipulando, ensinando a igreja ali sobre a palavra de Deus. Lembrem que nesse tempo não existia a Bíblia como nós temos hoje. Por isso, Saulo e Barnabé, que tinham ali toda a experiência do que viveram com Jesus, tudo que haviam recebido dos apóstolos, eles passam a ensinar a essa igreja, para que essa igreja fosse discipulada. Esse ensino contínuo, durante um ano inteiro, como Lucas destaca aqui, gerou maturidade espiritual. E esse povo, então, ele foi preparado para multiplicar. E a transformação foi tão grande, que a sociedade, a cidade, chamou os nossos irmãos de reflexos de Jesus. Pequenos cristos, cristãos. A palavra cristão significa isso, pequenos cristos. A mudança foi tão grande, quando essas pessoas foram ensinadas e discipuladas, que elas se tornaram mais parecidas com Jesus. E as pessoas da cidade que olhavam para elas, viam Jesus nas suas vidas. É isso que tem que acontecer com a nossa igreja. Tem que acontecer com cada membro da nossa igreja. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, a Danice parece com Jesus. Porque às vezes a gente tem aquela Jesus cabeludo e barbudo, né? De olho azul. Nada a ver com o povo daquela região. Mas se parecer com Jesus não é no físico, não. É no amor, é na compaixão, é na misericórdia, é na fidelidade, é na generosidade, é em se importar um com o outro. Um cristão, ele só cumpre a sua missão quando ele ora, quando ele evangeliza, quando ele integra as pessoas, quando ele discipula, quando ele multiplica. Jesus, ele diz que o Pai é glorificado quando nós damos frutos. Para eu dar fruto, eu preciso estar com uma raiz profunda. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ler a Bíblia, aplicar a Bíblia, eu preciso orar, eu estou me preparando, estou me conectando com a videira. Aí eu posso pregar, evangelizar. Aí no que eu evangelizo, eu começo a integrar a pessoa e discipular a pessoa, porque eu estou tendo intimidade com Deus. E nisso eu frutifico e frutos que permanecem. Para frutificar então, irmãos, só depende de nós. Porque o que Deus tinha que fazer para que eu e você frutifiquemos, Ele já fez. Ele enviou seu Filho, Ele morreu e ressuscitou, Ele inspirou corações para que a palavra fosse escrita, e nós temos acesso à palavra de Deus, fácil. Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa, levanta a mão. O que você faz com elas? Elas ficam lá decorando a estante da sua casa? Ou você abre ela todo dia? Você lê, você marca, você reflete? Ou ela é apenas uma peça de decoração? Peça de decoração só monta cenário. A palavra de Deus tem que estar, como o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra está disponível. O Espírito Santo, ele está disponível. Nós, como batistas, cremos que recebemos o Espírito Santo no momento em que nos entregamos para Jesus. Então nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Jesus. Você tem o Espírito Santo? Amém. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós.
Ele coloca a palavra nas nossas bocas. Só falta agora eu virar para o Senhor Jesus e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter mais intimidade contigo através da oração e da palavra. Eu quero ter a sua visão espiritual para alcançar pessoas. Eu quero ter a sabedoria do Senhor para ensinar outros. Eu quero frutificar. Eu quero servir ao Senhor. Aquela cidade de Antioquia foi transformada, porque ali chegaram pessoas com uma fé inabalável, com uma fé no Senhor Jesus. Pessoas que não estavam ali, não foram para Antioquia passear. Pessoas que não foram para Antioquia porque ali eles iam abrir um negócio. Pessoas que chegaram a Antioquia porque foram perseguidos, porque foram açoitados, porque foram ameaçados de morte. Estavam enfrentando dificuldades, mas chegaram ali para pregar o Evangelho. A mesma coisa pode acontecer em Belfor Roxo. O mesmo Deus que usou os nossos irmãos séculos atrás para transformar uma cidade, Ele é o mesmo Deus hoje para usar a minha vida e a sua vida, para transformar a nossa cidade, para transformar esse estado, para transformar as nações da terra. Irmãos, o mundo está sedento, e a igreja tem a água viva. Quando nós vamos à praça, quando nós alcançamos as pessoas, nós percebemos isso, as pessoas estão sedentas. Toda vez que a gente vai à praça tem fruto, porque as pessoas estão sedentas. Então a nossa cidade está sedenta, e nós sabemos quem é a fonte da água. A cidade está faminta, e nós sabemos quem é o pão da vida. A cidade está perdida, e nós sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. A cidade está sem esperança, e nós sabemos quem é a verdadeira esperança. Jesus, 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 Jesus. O que falta então? O que nós vamos fazer, irmãos? Nessa manhã, como seu pastor, eu digo para você: levanta-te, PIB em Heliópolis. É hora de proclamar. A missão nos espera. É uma missão para ser feita, é um ano para transformar vidas, é uma vida para transformar outras vidas, porque as nossas vidas já foram transformadas, e chega de desculpas, chega de usar dores, de usar insatisfações, de usar mágoas, de usar a falta de tempo, de usar o cansaço. Chega de usar desculpas, porque não tem desculpas para o povo de Deus se calar. Não tem justificativa para o povo de Deus se omitir. Nós temos uma missão para fazer. Nós temos uma missão para cumprir. E até que o Senhor Jesus volte, essa missão continua a mesma. Nós temos que pregar as boas novas do Senhor. Nós temos que mostrar o amor de Deus. Nós temos que influenciar as pessoas com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que testemunhar a diferença que Jesus faz na nossa vida. Nós temos que mostrar às pessoas a gratidão que nós temos a Deus por tudo que Ele fez por nós. E isso se mostra com uma vida grata ao Senhor Jesus. Todos nós enfrentamos lutas aqui. Nenhum de nós está aqui sem lutas. Mas nós não podemos deixar que as lutas nos paralisem. A gente para alcançar com o Evangelho da graça de Deus. A gente para ser restaurado, a gente para ser transformado. Se a gente só olhar para as dificuldades, a gente vai ficar parado. Os nossos irmãos em Antioquia estavam vivendo momentos difíceis, mas não olharam para as dificuldades como uma justificativa para parar. Eles avançaram. Porque, como diz aqui o versículo 21, a mão do Senhor estava sobre eles. Eu creio, irmãos, que a mão do Senhor está sobre nós. Eu creio que a mão do Senhor está sobre a minha vida e a minha família. E eu sou grato a Deus porque a mão do Senhor está sobre a nossa casa. Nós enfrentamos lutas, mas a presença de Deus é incrivelmente marcante na nossa vida. Nos consola, nos fortalece, renova o ânimo. Às vezes as pessoas me perguntam: como é que você aguenta ficar nesse ritmo todo? Um dia está em Heliópolis, um dia está na Argentina, um dia está em outro lugar. Não é para a minha força física. Mas onde Deus me manda aí eu vou. E eu vou mesmo sem medo. Porque eu sei que se Ele me manda é que Ele vai me usar lá. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas Ele me usa.
Ele resolveu me usar. E eu sou grato a Deus por isso, porque apesar de tão pecador e tão limitado, o Senhor, Ele resolveu me usar para abençoar outras vidas, para alcançar outras vidas, para pregar a palavra. Às vezes eu fico cansado. Essa semana a gente foi a Barbacena, na sexta-feira. Cheguei em casa da igreja, eram umas 11 horas da noite. Acordei às 3 para sair às 4, para chegar às 8 em Barbacena, para estar no culto lá da formatura do Rômulo, na Epicar. Uma galera foi com a gente, né? Foram 4, 5 comigo lá. Mas 15 minutos de estrada, eu olhava ao redor, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Na volta a mesma coisa, todo mundo dormindo. Quando a gente chegou no Rio, que acordaram, né? De onde a gente está? Já estamos no Rio. Mas feliz da vida, irmãos. Feliz da vida de ver jovem da igreja, orientado na palavra, que virou uma testemunha no meio de tantos cadetes lá da aeronáutica. E ouvi lá o oficial dizendo: vocês são luz, vocês são missionários dentro da Força Aérea. Alguém que sai de Heliópolis, a tão pequenina e humilde Heliópolis, para ser luz em Barbacena, agora em Pirassununga e para onde Deus mandar. Glória a Deus por isso. É hora, irmãos, de nós dizermos para o Senhor: eis aqui a minha vida. Eu quero me levantar, Senhor, para pregar a Tua palavra onde o Senhor me mandar. Se eu não sei, eu vou aprender. Eu vou pedir para me ensinarem. Mas eu vou pregar, eu vou discipular, eu vou cuidar de outros. Porque eu quero frutificar. Não é frutificar para o pastor Davidson. É frutificar para Jesus. Um dia eu vou passar, irmãos. Eu não tenho pressa, mas um dia Deus vai me promover a glória celestial. E vai vir outro pastor para cá. Mas o nosso Deus é o mesmo. Ele continuará sendo o Deus dessa igreja. A gente pode estar ferido, a gente pode estar se sentindo fraco, a gente pode estar enfrentando tantas lutas. Mas Deus, assim como fez com aquele jovem, e aceitou dele os 5 pães e os 2 peixinhos, e alimentou toda a multidão no milagre da multiplicação, Deus pode e quer usar a minha vida e a sua vida, tão pequeninos, para multiplicar. E haver uma onda de libertação nessa cidade. Haver uma onda de transformação dessa cidade. A ponto do povo chegar a dizer: o que está acontecendo em Belford Roxo? Ah, porque lá tem um povo que escolheu pregar as boas novas de Jesus. Escolheu viver em fidelidade ao Senhor. Escolheu viver servindo ao Senhor com alegria. Escolheu viver multiplicando para o Senhor Jesus. Parou de olhar para as lutas. Parou de olhar para as feridas. Parou de olhar para os espinhos. Parou de olhar para as muralhas. E manteve os olhos fixos somente no autor e consumador da fé. E foi percebendo o quanto Ele é poderoso para fazer o impossível, para fazer o inimaginável. Foi isso que aconteceu em Antioquia. E é isso que pode acontecer aqui em Heliópolis, se eu e você nos colocarmos diante do Senhor. Por isso, nessa manhã, quero desafiar você a dizer: eis-me aqui, Senhor. Me usa. Eu quero me apresentar ao Senhor. Eu quero me apresentar ao Senhor com tudo que sou, para dar frutos, para pregar as boas novas, para influenciar outros. Se você nessa manhã quer fazer isso, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está. Mas faça isso diante do Senhor, como um compromisso diante do Senhor. Não é um compromisso comigo, é um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eis aqui a minha vida. Toma a minha vida. Deus abençoe. Bendito Deus, Pai. Nós queremos Te agradecer pela Tua maravilhosa graça. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos salvou. O Senhor fez de nós novas criaturas. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Que amor tão grande, Pai. Um amor tão puro, tão maravilhoso. Um amor que nós não merecemos, Pai. Um amor que transformou a nossa vida, Pai.
nós somos muito gratos a Ti. E nessa hora, Deus, cada um que se coloca em pé aqui diante de Ti, está dizendo: eis aqui a minha vida, Senhor. Me usa, Pai. Me usa. Eu quero frutificar. Eu quero alcançar outros. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Deus, o Senhor é Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti agora. Eu te peço, Pai, que haja um avivamento nessa igreja que é Tua, Pai. Eu não estou falando daqueles sinais estrondosos. Eu estou falando de um avivamento diante de Ti. Um avivamento diante de Ti é um povo que se apresenta para Te servir com alegria. É um povo que se apresenta diante de Ti para influenciar as nações com a fé, para testemunhar, para servir, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a deixar de lado o cansaço, a deixar de lado as feridas, a deixar de lado o desânimo. Não é viver numa ilusão, mas é enfrentar os problemas e as lutas com fé, dizendo: Senhor, nenhum desses problemas vai me impedir de pregar, de testemunhar, de frutificar para o Senhor. Ó Deus, nos ajuda a vencer o desânimo, nos ajuda a vencer a omissão, nos ajuda a vencer a preguiça, nos ajuda, Deus, a vencer tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de servir mais, de frutificar mais, de alcançar mais vidas. Senhor, coloca no nosso coração uma intencionalidade, um desejo ardente de ganhar almas para o Senhor, de discipular pessoas, de mostrar o caminho, Pai. Mas, Senhor, para fazer isso, nós precisamos estar cheios de Ti, transbordantes de Ti, Senhor. Então nos ajuda, nos dá uma vida de intimidade contigo, Senhor. Nos dá uma vida de intimidade através da Tua palavra, através da oração, através da adoração a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos Te pedindo nessa manhã, nós que estamos em pé aqui na Tua presença, nós estamos Te pedindo: nos ajuda a ser uma igreja que frutifica. Nos ajuda a ser uma igreja que influencia com a nossa fé. Nos ajuda a vencer todas as barreiras, Pai. Nós estamos Te pedindo isso, Senhor. Humildemente nós estamos suplicando a Ti. Nos ajuda, porque nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, para que outras vidas sejam transformadas, Pai. Renova as nossas forças, para que não haja cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos nessa manhã: estenda a Tua mão sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz aqui que a Tua igreja em Antioquia, ela crescia, ela influenciava, ela pregava, porque a Tua mão estava sobre ela, Senhor. Nós Te pedimos: põe a Tua mão sobre nós, Senhor, e nos ajuda a frutificar. Nos ajuda, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta aqueles que deixam essas cadeiras vazias, Senhor, ao domingo de manhã, às quartas-feiras, aos sábados, quando temos o culto da juventude. Senhor, desperta-nos, Senhor, para estarmos nos pequenos grupos, alcançando outras vidas com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa igreja não pare de avançar, Senhor. Dá-nos de criatividade, Senhor. Dá-nos força, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos, Pai. É o que nós Te pedimos nessa manhã. Pedimos tudo isso, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, o nome generoso, no nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção e depois nos assentaremos para ter a nossa assembleia. A Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Pra Te dizer, estou apaixonado
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Amém. Que o Senhor nos dê assim o seu poder e a sua graça sobre a nossa vida. Você pode se assentar. Nós teremos a nossa